Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $69.550. Bitcoin que continua forte, tentando romper os 70k novamente. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para os próximos dias e semanas e qual a minha estratégia no momento, falando também um pouco sobre os mercados globais que começam a semana em queda. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nós vamos começar aqui no Bitcoin no diário, tá? Relembrando a situação que a gente rompeu um padrão de continuação para cima, estamos tentando se segurar acima de suportes importantes. E também vamos destacar para vocês no 4 horas o que está acontecendo aqui, porque a gente está rompendo um padrão dentro de um padrão, a gente vai falar sobre isso. Também quero atualizar os nossos indicadores de sentimento, temos pontos positivos e negativos, e vamos falar um pouco sobre onde as instituições ainda tentam segurar aqui o mercado, tá bom? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, quero começar aqui então falando um pouco sobre o diário no Bitcoin, caras. E o diário, a situação para mim é muito boa, tá bom? A gente vinha aqui já há algumas semanas, quase mais de mês, né? Nesse padrão de continuação, uma bandeira de alta ou uma bullish falling wedge, né, que tende a romper para cima. A gente acabou rompendo para cima, retestou o rompimento e agora estamos conseguindo romper, tá bom? Então a situação é muito boa aqui para o Bitcoin quando eu olho para o diário. Eu diria que a gente só vai ter problema se a gente perder essa região aqui dos 66 mil dólares, mas não me parece provável isso, tá bom? Eu acho que a maior probabilidade é a gente continuar subindo aqui. Porque, primeiro, a gente está numa tendência de alta em todos os tempos gráficos. E segundo, a gente deixou os volumes nos locais corretos, né? Então repara que a gente tem muito volume nesse fundo aqui, tem muito volume no rompimento para cima, deixou muito volume nesses fundos aqui também. Não são volumes gigantescos, mas tem volumes acima da média nos rompimentos para cima de curto prazo. Então eu sinceramente acredito que a situação é boa aqui para o Bitcoin, que a gente tem uma maior probabilidade de continuar subindo quando a gente olha para tempos gráficos maiores. Quando eu abaixo esse tempo gráfico aqui para 4 horas, vocês podem ver que a gente também está rompendo outro padrão aqui, né? Que também poderia ser uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Olha só, a gente rompeu, deixou um volume meio feio no topo, mas não é um volume que me preocupa tanto, né? Olha só, a gente já está indo retestar esse volume no topo ali. E o negócio, né, é que a gente está conseguindo se manter próximo desses 70 mil dólares, o que é um ótimo sinal, tá bom? Nesse momento, se a gente perder esses fundos aqui dos 68.500, seria um mau sinal no curto prazo, mas como eu disse, cara, a situação me parece muito positiva, mesmo que perca os 68.500, a gente tem muito suporte no 67, tem muito suporte no 66, então me parece que a situação é bem positiva aqui para o preço, tá bom? A gente só tem essa resistênciazinha desse topo aqui nessa região dos 70.400 dólares, mas sinceramente não me parece que é um topo tão importante assim. A situação me parece positiva aqui para o Bitcoin continuar subindo, beleza? Outro ponto importante que posso sacar para vocês é que, tá bom, a gente teve um volume grande naquele topo, mas vocês podem ver que o maior volume foi nesse candle aqui enquanto a gente estava caindo, né? Então, querendo ou não, a gente tem um suporte importante de 68.500 e não tem uma resistência tão importante assim no 70.400. Então, tecnicamente, aqui a situação é boa para o Bitcoin para a gente continuar subindo, tá bom? Outro ponto importante que eu posso trazer para vocês é o sentimento, tá bom? Então, repara que quando eu pego aqui os últimos dias da análise de sentimento, a gente começa a ver que quando o preço está subindo, em especial aqui, desde o dia 2 de junho, ali no domingo, a gente começa a subir, o nosso Open Interest também volta a subir de maneira mais forte, tá bom? Com queda no nosso long short rate, que estava acima de 2, nesse momento está em abaixo de 1.4, caras. Então a gente tem claramente um rompimento confirmado aqui, né? Então essa região de 67 é um suporte importante, que eu não espero que o Bitcoin perca no curto prazo, tá bom? Acho que a maior probabilidade é a gente continuar subindo, ok? Outro ponto importante é que, beleza, a gente teve muitas compras a mercado nessa alta, tudo bem, mas não são compras tão fortes que geram uma divergência bearish aqui no nosso CVD. Repara que a gente está no mesmo patamar que a gente estava aqui alguns dias atrás com preço mais ou menos no mesmo lugar. Então a situação é boa e repara que quando a gente está tendo quedas, muita gente vende também, então dá uma balanceada nessas compras e vendas a mercado. Então, assim, a situação me parece boa no Bitcoin, tá bom? O sentimento tá interessante, tem confirmação do rompimento para cima.
Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar são ordens de instruções, tá? E nesse momento aqui a gente não tem muita ordem acima, vou ter que diminuir um pouquinho aqui lá para os 300 de pico. Vocês vão verem que, ó, beleza, tem uma ordenzinha justamente segurando até esse topo nos 70.400 dólares. Me parece que é a resistência mais importante aqui no curto prazo, por causa dessas ordens que acabaram de colocar aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Então passou de 70.400, não tem nada até as máximas ali, acima dos 73, beleza? Então eu acho que a situação é positiva para o Bitcoin. A gente tem, como eu disse, confirmação do preço rompendo para cima com aumento de open interest, até mesmo no curto prazo aqui agora. Então a situação me parece bem legal. Ô Paulo, e se começar uma queda onde a gente pode ter zonas de compra? A partir mais próximo ali dos 66 e os 65.300, tá bom? Se for naquela região, pode ser uma oportunidade que a gente vai estar de olho para compras ou para trades no Bitcoin ou para compras de investimento em altcoins que estão mais baratas proporcionalmente ao Bitcoin. Beleza, caras? Então, nesse momento aqui, a gente entende que a gente tem uma resistênciazinha meio chata nessa região ali até os 70.400, com instituições tentando segurar o preço. Então, eu sinceramente não compraria aqui agora, né? Nesse momento, eu ou aguardaria uma retração ali mais próximo dos 66 mil dólares, onde eu poderia ter uma compra, ou realmente aguardaria um rompimento mais forte desses 70.500 para pegar um rompimento aqui, tá bom? Mas a situação para mim, quando eu olho para o longo prazo, continua muito boa, a gente continua com a maior probabilidade do preço continuar subindo. No longo prazo eu não penso em fazer vendas de Bitcoin agora, não mesmo, tá bom? Eu acho que a gente tem uma boa chance de continuar fazendo esse rompimento. Tranquilo, galera? Se a gente voltar aqui perdendo esse 67, seria algo estranho, a gente teria que analisar com calma o que está acontecendo. Mas por enquanto a situação me parece boa, me parece que a gente vai ter força para romper essas máximas e brincar próximo da máxima histórica novamente. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Para finalizar falando um pouquinho aqui sobre o S&P 500, né? Começou o dia aqui em queda hoje, tá bom? Apesar de... a gente está muito próximo da máxima histórica aqui, né? Ontem a gente teve uma queda, conseguiu se segurar, digamos assim. Hoje a gente já volta a cair, o que não é muito positivo, né, caras? Mas, sinceramente, a tendência também é de alta aqui no S&P 500. A gente deve ter aí o corte nos juros em breve, então, sinceramente, eu não vejo aqui muita coisa para segurar o S&P. A gente rompendo essa máxima histórica que está bem próxima aqui, a gente deve continuar subindo e ajudar o Bitcoin, beleza? Então, a gente tem S&P subindo, Nasdaq subindo, S&P e Nasdaq caindo hoje, mas subindo quando a gente olha em prazos maiores, né? A única coisa que está caindo aqui hoje é o Ibovespa, que está despencando. Talvez a gente tenha oportunidade de fazer algumas compras de ações de dividendos no Brasil. Fica de olho no programa de membros que eu vou falar com vocês o que eu estou comprando aqui hoje. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Para finalizar falando um pouquinho aqui sobre o DXY, que tá meio no 0 a 0, os Treasuries vão ter caindo hoje, né? Então meio estranho assim, mas isso é positivo para o Bitcoin, um dos motivos da gente estar subindo aí, possivelmente esses Treasuries em queda. E nosso dólar também tá em alta aqui, né? Indo para as máximas ali do ano. Então, eu acho que a situação é bem clara, né? A gente tem uma maior probabilidade do Bitcoin continuar subindo, uma maior probabilidade do S&P continuar subindo. Então acho que a situação tá bem legal aqui, olho para cima, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Caso a gente consiga passar essa região ali dos topinhos dos 70.500, eu apareço com um vídeo à noite. Ou então caso a gente tenha um recuo ali para 68.500, onde eu acho que a gente pode começar a ter trades no Bitcoin novamente. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.